A partir de agora, entra no ar, programa Marechal em Foco, com as informações da nossa cidade. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Para você ficar bem informado, Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Se você está pensando em construir ou reformar, Madeireira Portal é o lugar. Lá você encontra tudo para a sua casa, gente. Isso mesmo, eu estou falando da Madeireira Portal. Lá você encontra pré-moldados, areia, pedra, ferros em geral. E tem mais, uma promoção que chegou para você, em tintas e em piso. Madeireira Portal, ali na L101 Sul, direção no Barra de São Miguel. E agora, com a nova loja, ali no Trevo do Francês. Ligue agora pra gente, para o telefone 3260-1239. Eu falei Madeireira Portal, tudo pra sua casa, meu amigo e minha amiga. Vereador Neilton Costa. Boa noite à população de Marechal Deodoro, boa noite aos internautas que acompanham o nosso trabalho aqui pela Web Rádio Juventude. Estamos iniciando mais uma edição do Marechal em Foco, nessa noite de quinta-feira, 14 de dezembro de 2017. E, antes de tudo, agradecer a Deus, pelo iniciar de mais um trabalho, pedir, que nos conduza naquilo que vamos fazer. Amigos da Web Rádio, para que tenhamos maior aproveitamento e tenhamos também maior contentamento, de toda a nossa população, visto que temos aqui um projeto, desenvolvido desde maio, que tem o objetivo de trazer para a comunidade de Marechal Deodoro uma oportunidade de, através da comunicação, envolver a todos nesse projeto que visa conscientizar a população e fazer com que ela participe mais, agora participe de forma efetiva, de forma equilibrada, de forma vigilante, porque a gente tem visto toda uma condição e situação no nosso país que simplesmente se deve, toda essa ocorrência, à nossa forma acanhada, de lidar com as situações e de participar. E essa forma acanhada, essa forma distante, essa forma assim, meia que sem nenhum sentido, a gente precisa fortalecer. E esse fortalecimento, ele vai ser alcançado a partir do momento que nós, quanto sociedade civil, nos organizarmos, e de uma forma mais forte, buscar a conquista, do nosso espaço. Exercer cidadania, antes de tudo, atuar, em todo o processo de construção
em todo o processo que vivenciamos no cotidiano de nossa cidade. Nós temos construções, né, de forma a entender que as pessoas, elas têm cada uma necessidade, mas que essa necessidade, ela não vai ser possível, né? E principalmente da forma que nós estamos aí acompanhando, que ela não vai ser possível de que seja somente sanada as nossas necessidades, esquecendo o conjunto que está em nosso derredor. Nós temos, dentro desse contexto, uma preocupação muito grande que devemos nos envolver, principalmente com a educação, a saúde e a segurança, né? São pilares que têm desestabilizado a nossa sociedade e quase que de forma desenfreada, exatamente pela falta de participação do cidadão. Se nós não acordarmos, não despertarmos, apesar de que todos nós sabemos disso, quer seja esclarecidos, né, os ditos estudados, ou quer seja não esclarecido, todos nós temos conhecimento e todos nós sabemos qual é o caminho que devemos seguir. Até porque todas as vezes que alguém consegue, conquista ou alcança algo, eles conseguem, conquistam ou alcançam quando eles se unem, né? E achando que está se unindo a algo que simplesmente pareça ser forte. Isso eu quero estar trazendo aqui, que essa fortaleza que nós vemos na nossa administração, né, nossa administração pública, tão deixada de lado, né? Porque é que a administração no privado, ela consegue se desenvolver, ela consegue caminhar, ela consegue avançar. Por quê? Porque os nossos administradores, né, na sociedade, na administração privada, no mercado privado, eles têm simplesmente o objetivo de lucrar, né? Totalmente oposto da administração pública, que visa a satisfação do cliente. E uma satisfação que o cliente, nós, povo, população, não conseguimos entender e nem contribuir. E essa distância, né, desse entendimento, ele fortalece cada dia essa administração, onde os nossos administradores públicos tomam posse do que é público e passa a tê-los como privado, né, lesando o direito do cidadão e inviabilizando o desenvolvimento do município. E os municípios, né, onde tudo começa no nosso país, as portas de entrada, eles precisam, como já colocamos desde o início, não somente dessa edição, mas do nosso projeto, que perpassa pela nossa união, né, pela nossa caminhada conjunta, perpassa pela a condição de que o povo, ele atue, né, ele ocupe o seu lugar. E não é isso que nós vemos, não é isso que nós assistimos diariamente. Quando a gente iniciou, né, esse projeto, que está à saída, isso eu tenho sem dúvida, eu digo, e sem temor, né, de errar, que está no controle social a saída. Foi no controle social que tudo começou, né?
E é no controle social que tudo deve terminar. Então, se nós, né, cidadãos, que não temos esse conhecimento, vamos procurar buscá-lo, e se nós, cidadãos, não participamos, né, desses espaços, vamos passar a participar mais, porque não tem outro caminho. E a gente vislumbra isso no dia a dia, né? Quando a gente vê as formas politiqueiras de agir e de adoecer, né, o nosso social. Nós temos um povo refém, nós temos um povo doente, nós temos um povo excluído, nós temos um povo que não busca o conhecimento. E tudo isso fortalece essa mecânica, né, de termos os municípios, né, agindo, atuando contra o povo quando que foi instituído para cuidar do povo. O povo não tem o emprego que precisa e que merece, não tem a saúde, a educação, a segurança que precisa e que merece. E todos nós sabemos que está na Constituição, foi conquistado, né, com muita luta. Muitos sofreram, muitos perderam suas vidas naqueles movimentos sociais para conquistar um pouco do que temos, né, nos direitos trabalhistas que já estão trabalhando para retirá-los, e essa retirada será possível quando que o povo, né, permitir, porque nós não vemos o povo se mobilizar. Nós temos um município, né, um município que faz parte da história de todas as formas, mas o nosso município ele não se destaca com movimentos de busca, de trabalho para mudar essa realidade. Nós temos uns poucos, 2 ou 3, que se destacam, né, na busca desse fortalecimento, mas é muito pouco perto do que a gente precisa. Essa vivência, né, essa forma acanhada de atuar, essa forma refém, né, essa cultura que nós temos, né, e eu falo nós porque realmente é uma massa, né, uma grande maioria, que nós precisamos de alguma forma sair, né, desse enredo, e para a gente avançar a gente precisa se unir, e nós temos várias formas de fazer isso, né? Mas também é preocupante quando a gente forma esses espaços, a gente oportuniza as discussões, os diálogos, a gente oportuniza a atuação, né, do nosso cidadão, mas que na grande maioria das vezes, e é perceptível, na grande maioria das vezes, nós conseguimos identificar os reais interesses, o que faz com que tudo volte a estaca zero quando que a gente pensa que está avançando. E essa deve ser a maior preocupação daqueles que estão, né, principalmente envolvidos nesses grupos, envolvidos nesses espaços e liderando de alguma forma esse caminhar da população. Temos muita gente revoltada, temos muita gente insatisfeita, temos muita gente que gostaria de mudar isso no estalar de dedos, mas essa mesma muita gente é aquela que, quando recebe, né, as ofertas, as migalhas, né, as cestas básicas, é o mesmo povo que abre mão, né? Até porque eu sempre tenho ouvido
principalmente de amigos, né, que acompanham o meu trabalho, independente, né, desse espaço aqui, mas na minha caminhada, na minha história de vida, né, que eu sempre tenho essa tendência para o social e buscar, até porque eu acredito. Quando a gente acredita de verdade. A gente não muda, né? Não acredita pela metade. Como a gente vê muita gente que a gente se surpreende no meio da caminhada, né? E a gente fica decepcionado com a prática e a atitude. Assim como os nossos políticos, né? Que faz aqueles promete o céu, né? Para toda a população. E quando eles chegam lá, eles se mostram, se revelam quem são realmente. Então, são condições que nós precisamos estarmos atentos, né? A gente não pode deixar que falsas lideranças liderem, né, um povo, porque assim a gente vai estar incorrendo numa condição de perda bem maior. É muito triste quando a gente tem um trabalho, quando a gente tem uma ação, um projeto, algo que esteja caminhando e de repente ele estacione, ele pare, ele desapareça. E é o que nós estamos acostumados a ver. Porque, na verdade, esse interesse e esse acreditar não era uma realidade. Ele tinha, na verdade, uma forma, uma estratégia de buscar, né, o que ele, na verdade, sempre quis, né? É o status, é o poder, é o dinheiro, é o viver, né, em meio a uma sociedade de aparência, né? Então, essa forma da gente estar aqui ampliando, discutindo, levando a toda a população essa oportunidade, esse espaço, eu sempre digo que é uma forma de fortalecer aqueles que precisam, aqueles que acreditam, aqueles que desanimam sempre que querem fazer algo. Nós temos aqui um espaço, nós temos aqui uma oportunidade e nós temos aqui uma forma de lidar com toda essa situação. Desde o início sempre coloquei, né, que o interesse, ou melhor, não seria o interesse a palavra, mas a condição de estar veiculando esse projeto, né, utilizando esse espaço. Sempre nós pensamos, né, no início, e ele está, né, inserido nesse projeto, a oportunidade da gente disseminar essa informação e distribuir esses trabalhos através das comunidades em Marechal Deodoro. Mas tudo é muito difícil, né, porque tudo exige tempo, exige condições, e isso nós não temos ainda. Nós estamos dia a dia caminhando, dia a dia construindo, dia a dia alcançando. Já chegamos, né, já caminhamos, já podemos olhar para trás e ver uma longa estrada percorrida. Mas nada vai se comparar ao prazer, né, de realização quanto ao que um dia, né, começarmos a ir até a comunidade e não identificar, porque nós identificamos saindo de casa as necessidades, os problemas. Basta ver a televisão, basta ver as redes sociais, basta ver, abrir a porta e tomar conhecimento, né, do dia a dia de um parente, de um amigo, de alguém que está na comunidade e que, pela falta das políticas públicas, são penalizadas e não sabem como e nem a quem recorrer. E o povo organizado, ele teria mais chance, né, de se sobressair, porque as nossas políticas públicas que depositamos a partir do dia 1º de janeiro nas mãos, né, do atual prefeito e de sua equipe,
né, de secretários e técnicos, eles precisam serem acompanhados, cobrados de perto da população. Mas a população não tem essa cultura, essa visão, e também não tem essa disponibilidade, né, e nem a condição. E quando eu coloco a condição, é a condição de tempo e condições financeiras, porque para tudo a gente precisa disso, né, para que a gente possa se desenvolver. Qualquer evento, né, que a gente faz, a gente precisa de um espaço que tenha energia, que tenha internet, que tenha água, que tenha um lanche, que tenha, enfim, toda uma estrutura para poder a gente atuar. E isso não é possível para aqueles que querem fazer ou desenvolver projetos para conscientizar a população, para cobrar do gestor aquilo que ele vive a vida toda, cegando o povo para que eles não conheçam essa verdade. E então a gente nunca vai ter diretamente por parte do gestor esse apoio. É besteira a gente acreditar nisso. Ou, não diria nem besteira, eu diria que procure realmente outro caminho, outra via, porque essa deve ser a do lobo, né? Aquela que, se você não quiser realmente ser surpreendido, né? Eu nunca vi ninguém com uma galinha conviver com a raposa sem que a raposa a ataque, né? Então a gente precisa considerar, né, todas as condições, né? A gente precisa pensar em todas as formas de estratégia para que não fique, né, na dúvida, ou que tenha dúbia interpretação o seu trabalho. A gente vê aí muita coisa, né, sendo mostrada, muita coisa sendo veiculada, e as imagens são lindas, tudo muito bonito, né? Os gastos com o dinheiro público às tortas e à direita, mas quando nós que vivemos em Marechal Deodoro, nós trabalhadores que servimos esse município, nós população, né, usuária dos serviços públicos, nós sabemos o que é que a gente convive todos os dias, né? Essas mentiras apresentadas, essas mentiras veiculadas, essa forma centralizada de atuar que os nossos gestores têm, né, de centralizar o poder, né, de continuar mandando, não existe diálogo, não existe a consideração pelo conhecimento do outro, pelo potencial do outro, não existe, né? É uma gestão centralizada. Trabalhar uma cogestão dentro desse universo é coisa impossível de se fazer, né? Se a gente entende que tem uma empresa, se a gente entende que tem um grupo de trabalhadores, se a gente entende que visamos, quer seja a satisfação através do lucro ou da satisfação do cliente, nós precisamos, né, quanto gestor, quanto líder, entender que se eles não fizerem, né, dentro dos conformes, se eles que se prepararam, que eles que desenvolvem através de suas funções, né, aquilo que vai gerar o lucro ou a satisfação, então fica muito complicado de se avançar e de se desenvolver. E então essa é a forma centralizada de atuar, né? É aquilo que eu quero, é como eu quero, e não podemos aceitar. Nós temos já mais de 2 décadas que a descentralização ela passou a ser princípio, e princípio para exatamente tirar do poder, né, centralizador dos nossos gestores essa condição. Porém,
povo desconhece esse princípio. O povo não participa na busca dessa descentralização e continuam aceitando a atuação com mão de ferro, né, dos nossos gestores, que determinam a qualidade de vida, que determinam o que você vai ser ou deixar de ser, né, no espaço onde a gente nasce, onde a gente cresce, onde a gente vive. Então, é preocupante, é esse o nosso maior objetivo, é esse o nosso maior produto desse objeto. É que o cidadão, ele desperte para automaticamente, né, aquela situação onde a gente, enquanto aluno, né, se a gente vai para a escola e a gente quer aprender, a gente aprende. Se a gente não quer aprender, a gente não aprende. Tem muita gente procurando na escola uma formação. E a gente sabe que a formação não está na escola. Apesar de que, quando se tem uma estrutura, quando se tem uma organização, quando se tem todo um conforto, é muito mais fácil de que as pessoas se desenvolvam, né? Mas o querer para tudo está dentro de nós. Não é a escola, né, quem faz a pessoa, é a pessoa quem faz a escola, né? Quando a gente vê alguns alunos se destacando, isso vamos trazer essa realidade para Marechal Deodoro, né? Nós temos alunos sendo premiados na gincana de matemática, de português, aquele grupo de jovens que trabalha a robótica, vez por outra se destaca um ou outro. E eles estudam na mesma escola que a gente fala todos os dias e que a gente vê todos os dias os nossos professores sendo desrespeitados, as estruturas piores possíveis, né? A falta de segurança, a falta de apoio para os nossos mestres e para os nossos trabalhadores, enfim. Mas saem, alguns se destacam. E então a gente entende que quando a gente vai para aprender, a gente aprende. Quando a gente quer, a gente consegue. O problema é querer, né? E esse querer ninguém pode forçar. A gente precisa trabalhar a comunidade e trabalhá-la no seguinte sentido: que ela desenvolva, cada cidadão desenvolva o seu potencial. Ninguém pode... E agora eu lembrei das mudanças, né, que nós tivemos em alguns momentos na educação. Eu lembro de quando, enquanto estudante, a gente tinha aquelas matérias, né? Eram 10, 15 matérias e nós éramos obrigados a estudá-las todas e era uns gostavam de matemática, outros odiavam o português, enfim. Mas ninguém gostava num todo. Porém, deveríamos fazê-las todas. Deveríamos sermos avaliados por todas. Então, deixa eu mandar aqui um abraço para os nossos amigos que estão aqui presentes, né? Boa noite, Adilson Pedrosa, Joelma Alves, a Joelma, nossa companheira aqui, né, desse espaço, né? É a apresentadora do Momentos com Deus, né? Um abraço, Joelma, obrigado pela participação. Inclusive eu estava até, já tinha aqui anotado, mas já que você antecipou, eu queria dizer, né, da felicidade da gente ter esse espaço que dentro dessa guerra que nós discutimos aqui de informações, de busca pela conscientização da população, de busca pela organização da sociedade, para que a gente possa ter um povo fortalecido, a gente precisa muito voltar e fortalecer mais ainda a condição que um dia tivemos, né? Inclusive, eu estava falando agora das matérias, né? Inclusive a gente tinha religião, tá? Aula de religião. Hoje a gente está mais propício de a gente ter
de guerra, né? Porque religião quase que não se discute mais, né? E só se discute de forma a ignorar valores, né? E a depreciar pessoas. E é muito, muito, muito complicado a gente conviver com essa desorganização. Então a gente precisa voltar, né, para o primeiro amor, que está dentro do fortalecimento da família, né? A espiritualidade tem que ser fortalecida, não é obrigado que uma pessoa, que todos sejamos, isso não precisa nem ser dito, que todos sejamos de uma mesma religião, né? A espiritualidade que cada um tem é que vai fazer com que ele busque o seu espaço onde ele mais se identifique, porém todos nós somos iguais e temos os mesmos direitos. Isso perpassa da religião, pelo racismo, né? A forma da gente estar lidando com pessoas, a gente não saber lidar com as diferenças, né? E isso tem sido uma crescente que tem atrapalhado a sociedade. Nós temos muitas perdas, né? Muitas perdas de vidas humanas por essa falta de entendimento. As pessoas não se encontram mais para conversar, para discutir, para buscar um objetivo comum. As pessoas, na maioria das vezes, só se encontram ou depois de uma briga, né? Depois de uma contenda, é que essas pessoas se juntam. E sempre buscam a Deus da pior forma possível, né? Porque depois que faz, ai meu Deus, me ajude, ai meu Deus, obrigado, ou alguma coisa dessa natureza. E eu quero reiterar, né, a importância desse espaço, né, que as pessoas se abram mais, busquem mais a Deus e que se organize, né? Nós tínhamos também uma religião e a gente sempre teve como forte, né, como base o evangelho, o catolicismo, né, o candomblé mesmo, enfim. E sempre tivemos muito essas três, né, religiões, espiritualidade, e dentro das comunidades, né? A gente vivia assustado com o candomblé porque não conhecia o candomblé e era diferente, e é diferente a forma, né, de cultuar, diferente, porém diferente do que a gente aprendeu, né? A gente tem muito essa coisa de padronizar, né? Aquilo que a gente cresceu, aprendeu, a gente padronizar como certo, e o outro está errado, e o outro está precisando entrar na linha. Então, quando a gente se abre, né, para o diálogo, para a discussão, quando a gente se envolve com a comunidade, a gente vê a mistura, né, de pessoas, o conjunto de necessidades, a gente vê o que precisa ser feito para que todos possam serem atendidos. Então, o controle social, ela busca, né, essa união, essa organização de nós quanto seres humanos, que estamos de passagem, né, e estamos aqui contribuindo com aquilo que Deus permitiu que viéssemos contribuir. Estamos de passagem porque sempre que concluímos a nossa missão, de alguma forma, né, trágica ou não, a gente é levado, né? A gente volta para o pó de onde a gente veio. E ter consciência disso, né? Ter consciência dessa vida, ter consciência dessa passagem, ter consciência dessa necessidade de fazer algo para o coletivo, porque nós estamos de passagem e quem vai ficar precisa de ter esse espaço, esse lugar melhor, é o que a gente tem proposto nesse período e nesse projeto, né, que temos levado a população de Marechal Deodoro em especial, né, porque o objetivo é a gente se organizar quanto sociedade em Marechal, né, e isso principalmente
visando a administração pública, porque é através da administração pública que as políticas públicas elas são disseminadas no município, ou pelo menos devem ser. Ela é através, né, dessa empresa, Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, que cada cidadão, né, deve ter, assim como está na Constituição, as suas necessidades atendidas. E aí a gente ainda falando do controle social, agora vamos para o muro das lamentações. Lamentações, nada, jamais lamentar. Lamentar é a forma, né, das pessoas expressarem, né, algo de uma forma desiludida. Mas não é uma desilusão. É mais um fortalecimento, é mais uma forma de trazer para a população de Marechal Deodoro a informação. Isso que está dentro do nosso processo de busca pelo controle social e a sociedade organizada que nós precisamos ter. Então eu queria fazer referência mais uma vez, né? Já fiz no momento em que aconteceu, e queria fazer mais uma vez sobre o pedido, né, de afastamento do prefeito, né? Uma ação popular que trouxe há alguns dias, né, um movimento diferente para Marechal Deodoro e que a gente não consegue entender em que pé está. Até porque é quase que impossível a gente tomar conhecimento daquilo que a gente precisa, quanto sociedade, saber, né? E isso é preocupante. Eu sempre tive colocando, eu sempre coloquei aqui o quanto a sociedade perde com a quebra dos serviços. E quando a gente tem mudanças de gestão, quer seja de prefeito, quer seja de secretário, quer seja de diretores, enfim, há uma quebra nos serviços que prejudica principalmente a população, né? A população que já não tem aquela qualidade no serviço, que já não tem aquela assistência, que já não tem aquele acolhimento, ela começa a perder mais do que já tinha perdido, né? Então, essa informação, né, que trouxe um desconforto e uma desconfiança para a população, ela continua pairando no ar, onde nós, quanto trabalhadores, nós, quanto população e nós, quanto cidadão, não temos, né, respostas. É preocupante e nós devemos nos preocupar, sim, porque a qualidade da assistência, que já é péssima, ela pode se tornar pior do que o que a gente já tem, né? E a gente precisa, quanto sociedade, trabalhar, principalmente dentro da administração pública, né, essa situação onde o povo está sempre perdendo, onde o povo se cria lei para tudo, para as coisas mais banais, se criam lei às tortas e à direita na Câmara de Vereadores, né, que são aprovadas com a maior facilidade, o que também é muito preocupante para a população, né? Então, quando a gente fala nessa preocupação de termos, né, de estarmos vivendo sob ameaça, né, de mudanças constantes, que isso tudo faz parte, né, das estratégias desse povo, né, que não é para beneficiar o povo, né? Quando eu falo povo, são os nossos políticos, né, os nossos líderes que estão na administração pública, mexendo, trabalhando lá com o dinheiro do povo, né? O dinheiro que a gente não vê sendo aplicado, né, de forma que todos nós saibamos como ele está sendo aplicado. Nós só vemos lá as placas com as escritas dos milhões, com o tempo de início e fim,
que nunca começa e nunca termina, né, naquele prazo. Ele sempre cria uma forma de cegar o povo, principalmente um povo que insiste em ser cego, e um povo que, no primeiro momento, a gente vê as pessoas fazerem uma imagem e fazerem uma crítica, ou melhor, se colocarem, né? Fazer uma reivindicação, enfim, se colocarem. Mas aí vai-se embora, a obra não começa, ou a obra começa e eles se perdem. Só fará, talvez, uma nova crítica se essa obra não for feita, ou se ela for feita e acontecer algum problema. Isso não é o que nós precisamos fazer. Quando a gente faz o registro, né, a gente tem interesse. Não é o interesse de prejudicar ou de derrubar ninguém. É interesse de saber realmente se aquilo está acontecendo, se aquela verba está sendo aplicada. E aí, dentro dessa ação popular, foram pontuadas algumas situações, né, que fala da violação dos princípios administrativos, e é o que a gente assiste todos os dias, os ataques aos princípios administrativos. E o maior dele, né, que se fala muito em transparência, é a questão da comunicação, né? E falar em comunicação, eu queria abrir aqui um parêntese para falar de que ontem, na Câmara de Vereadores, tivemos uma sessão pública da saúde. Uma sessão pública da saúde, onde o princípio da administração, né, que é a ampla divulgação, ele determina, ele manda que a gestão ela divulgue, e tem até tempo hábil para isso, para toda a população participar, que quiser, né? Porém, a garantia dessa divulgação, de todas as formas, a forma mais ampla possível, ela deve acontecer. E não foi o que aconteceu com a reunião ou a prestação de contas da saúde no dia de ontem. Fui surpreendido e olha, eu fiz parte do Conselho Municipal de Saúde na gestão 2013 a 2015 e fiz inúmeras críticas, tanto quanto conselheiro, quanto cidadão e trabalhador, né, deste município. Passei a vida toda, né, fazendo acompanhamentos e críticas. E não vai ser diferente, né, nessa gestão e nem nas próximas, né? E aí, o que me surpreendi quando recebi uma ligação de um amigo questionando se eu sabia. Ele que acompanhou, eu sendo mais uma vez eleito, né, para essa gestão, 2018 e 2020, estou retornando para o Conselho de Saúde, e fiquei surpreso quando ele me ligou informando sobre essa audiência pública. E era por volta de 11h40. Quando eu deixei o setor para almoçar, passei lá. E realmente estava prestes a acontecer uma audiência pública, onde somente alguns vereadores que estavam lá, a gestão, né, que estava na maioria, e o povo, principalmente representado pelo Conselho, que o edital, ele fala de forma bem clara que a convocação para aquele momento é da Câmara de Vereadores, é para apresentar a Câmara de Vereadores na presença do Conselho de Saúde e da gestão e da população. Lá só estava a população e os vereadores. Uma coisa assim sobrenatural que eu pensei que só acontecia na gestão anterior, até porque por muitos, a gente fez alguns eventos como audiência pública, né? Pública de verdade, pública de portas abertas no espaço cultural, né? Com a presença de promotor e de todos os que puderam e que chegaram lá. Inclusive o nosso atual prefeito, ele participou
e ele estava muito satisfeito, né, naquele momento com todo aquele trabalho. Fizemos outros momentos que ele participou também. E eu estou surpreso porque hoje está na cadeira, né, de prefeito e está oportunizando que isso continue, né? O desrespeito ao controle social através do Conselho de Saúde, né? Isso é um desrespeito que a gente precisa e a gente vai rever, né? Isso é tudo no seu momento, né? Tudo tem um momento, mas eu fiquei assim, e aí eu fui lá fazer os registros que são necessários para que a gente não fique no disse-me-disse, né? E outra coisa que eu não consegui entender, que também está aqui, né? Esse alto custo, né, da publicidade, é que a gente chega na Câmara de Vereadores e a gente tem lá, acredito que pago com dinheiro público, uns funcionários responsável pela a filmagem, né, o registro daquele momento. No entanto, o cara estava assistindo, né, a plenária, a audiência, e não estava registrando nada. E não foi a primeira vez que eu observei isso, né? Então, onde estão sendo realmente investido esse alto custo de publicidade? Porque o povo continua sendo lesado. Se nós, né, que nós vamos, através da justiça, solicitar os registros, eles certamente vão dizer que não tem, né? E aí aquela história fica no disse-me-disse. Mas eu consegui, pelo menos uma hora, né, abrir mão do meu horário de almoço e fiz o registro que a gente precisa para mostrar que esse princípio, né, administrativo, ele realmente está sendo violado. A transparência, ela não existe. Como muito bem coloca o nosso companheiro de lida, nosso amigo Paulino, que quero aproveitar e mandar-lhe um abraço. Então, é muita coisa acontecendo, né? Muita gente inocente, e o povo pagando a conta. O povo pagando a conta. Ainda tem mais, desvio de finalidade, né? Enfim. Quem é que vai mudar essa situação? Eu acredito, eu digo a cada um de vocês, sem medo de errar. É você, cidadão. É você, cada um de vocês que estão, né, na sua comodidade, que estão aí na sua zona de conforto, que precisa, de alguma forma, em algum momento, desses serviços, mas que não querem sair para a chuva para não se molhar, né? O caminho é esse, a saída é essa. Se você quer um município organizado, não espere pela administração, porque a administração é parte do processo. Nós temos 3 partes nesse processo. Nós temos a gestão, nós temos os trabalhadores e nós temos a população, né? A gestão faz a parte dela. O trabalhador e a população devem fazer a sua parte. Então, como a população e trabalhadores, né, que é de forma massacrante, a maioria, está perdendo esse jogo sempre. Alguma coisa está errada, né? E exatamente a forma estática de atuar. Parado, né, se anulando no processo, se esquivando da caminhada e deixando de dar a sua contribuição, a sua participação. E aí, essa audiência pública que aconteceu no dia de ontem, né, fiz uns registros e passei de imediato para o grupo, né, que nós temos um grupo de conselheiros, né, dos novos conselheiros, né, que foram
que foram eleitos no dia 5, e nenhum deles tinha conhecimento, inclusive do nosso amigo Zé Luiz, né, que está até o dia da próxima eleição da mesa diretora, presidente, né, da Câmara, ou melhor, do Conselho de Saúde. Alguém questionou, pediu para que ele se posicionasse e até o momento nada aconteceu. Mas o povo, né, os conselheiros já começaram a se movimentar, a se mobilizar, porque a gente não pode aceitar uma condição dessa. A saber, o Conselho de Saúde é o órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador das contas da saúde, né, das ações da saúde. E é assim que ele vai ser e é assim que ele vai atuar, né, a partir, provavelmente, do início de janeiro, né, quando as portarias forem assinadas pelo prefeito, né, dando aos conselheiros a condição para atuarem, né? Atuarem nessa... E aí a gente vai somar forças, né, com a Câmara de Vereadores, principalmente, né, com os nobres Del Cavalcante, Nilda Leopoldina, o Neilton, temos o Marcelo Moringa, né? E nós vamos contar, acredito, né? Nós temos contado sempre nesse nosso... Porque a gente se identifica com essa atuação. Não é de enfrentamento, não é atuação de enfrentamento, é atuação de acompanhamento do que do que deve ser, né? Nós precisamos despertar na população de Marechal Deodoro um trabalho contínuo e esquecer de esperar somente os períodos eleitorais ou eleitoreiros, né? A gente precisa atuar diariamente, todos os dias a gente precisa trabalhar os problemas da nossa comunidade. E esse trabalhar, ele perpassa pela condição de cada um participar, né? De cada um somar um pouquinho para que o problema ele não seja tão pesado para alguns. Então, o que temos aí para a gente... na sessão da Câmara, porque ele não votou no PPA para 2018. Então, nós temos aqui uma participação que vamos colocar aqui do nosso do vereador Del Cavalcante, ele falando, né, sobre a questão de não ter votado na questão do PPA. O PPA tão falado, o PPA que até hoje a gente não consegue entender como é que ele foi construído, como é que ele existe em Marechal Deodoro. Mas também vamos saber, a partir de janeiro a gente vai trabalhar para saber, porque teremos uma linha mais próxima da justiça de tomar conhecimento das informações. Coloca, por favor. Eu entendo perfeitamente, senhor presidente, e concordo ali com a palavra de Vossa Excelência. O plano plurianual tem uma previsão, lógico, o prefeito é obrigado a mandar, inclusive com os dados, mas não quer dizer que ele venha a fazer tudo que encontra-se no PPA. Mas tive algumas dúvidas, certo? E algumas coisas também achei absurdas, e provavelmente eu vou votar contra esse plano plurianual. Não quis apresentar algumas emendas, porque senão ia ser aqui números, eu acho que passaria de 50 pelo meu ponto de vista. Então, prefiro aqui justificar para a população e vou discorrer um pouco aí a respeito delas. Comunicação, governo e sociedade. No caso, o prefeito poderá gastar 1,7 milhão no ano que vem com comunicação, 1,7 milhão em 2019, e por incrível que pareça, no ano da eleição de 2020, o prefeito poderá gastar 3 milhões. Então fica-se uma pulga atrás da orelha, porque o ex-gestor, salvo engano, um dos processos que ele responde,
porque na campanha passada, que eu não era nem candidato, aumentou, já tinha esse valor do PPA, mas está sofrendo aí punição da justiça. Então isso aqui para mim não existe. Deveria fazer uma média e manter durante os anos. A atração de investimento também. Ano que vem, que não deixa de ser um ano eleitoral, o prefeito poderá gastar na atração de investimentos R$1.200.000. No dia mais anos, 350.000. A atração do investimento. Mas assim, você está dizendo que é atração artística, é? Não, atração artística não, mas atração de investimento. Eu acho que é pela secretaria que ele criou, para trazer mais investidores para a Marechal. Só que eu digo assim, o que me deixa assim de a disparidade, o valor entre os anos. Ano que vem, como é o ano eleitoral, está praticamente um quarto do valor. E nos outros anos reduz para 350. Não quer dizer que ele vai gastar, como a gente já falou, 1.200.000, mas as portas não estão abertas para que se ele tiver o dinheiro, gaste esse valor. Licenciamento ambiental do mesmo jeito, no eleitoral aumenta, nos outros reduz. Eu vou fazer alguns aqui, não vou fazer todas não, porque vai sair aqui 1h da tarde. Deixa eu ver aqui umas principais que eu anotei aqui, está marcado já. Vai demorar muito, na próxima um pouquinho de paciência aí, eu sou vereador. A atração de investimentos, já citei, aqui dentro são as tabelas, explicando realmente que a atração de investimentos. Aí, uma coisa que o prefeito, quando vereador, sentava aqui ao meu lado, meu colega, batia muito no gabinete do ex-prefeito, Cristiano Mateus. E o prefeito poderá gastar com a manutenção do seu gabinete, em média, 5,5 milhões todos os anos durante esses 3 anos de mandato dele. Então, praticamente não houve redução em relação à época do gestor, o tanto que ele falava, então ele não diminuiu. Aí também é uma coisa aqui que eu não concordo, porque vai de encontro do funcionamento dele como vereador. Outra situação aqui da controladoria, mas já existia na época, ele manteve, implementação e melhoramento do portal da transparência. O portal hoje a gente sabe que é omisso totalmente de informações. Ele colocou aqui 100 mil em 2018 e 100 mil em 2019. Nos outros anos, zero. Eu acho que não precisa um valor desse para você poder alimentar o portal da transparência. Mas está aqui para ser aprovado. 100 mil durante 2 anos aí para emitir o portal da transparência. E aqui já vem outro fundamento. Criação de ferramentas de transparência. Mais 200 mil também. 100 mil ano que vem, 100 mil em 2019. Então já são 200 mil por ano aí para gastar no portal da transparência. Se funcionar, ele gasta 1 milhão. Isso é o que a comunidade necessita e o que a LRF manda, né? Aí tem aqui modernização da controladoria, R$200 mil ano que vem, certo? Nos outros anos aqui também eu não entendi. Aí vem manutenção da Procuradoria Geral, 1.600.000 por ano. Entendeu? Aí isso aí também, isso aí eu colocou a atividade mantida, mas eu não vi outro PPA. Aí já tem a manutenção da Procuradoria, 1.600.000 por ano. Tem manutenção do Fundo Municipal Especial da Procuradoria, que esse eu lembro que existia, e está na base de R$80 mil por ano, mas esse 1.600.000 não entendi, porque está aqui, nem achei muito para PPA. E ainda tem uma tal de Procuradoria modernizada, onde ele gasta 200 mil, poderá gastar, ano que vem, e 200 mil no ano subsequente. Então eu vejo aqui
ano da eleição ele poderá gastar 3 milhões e 200, praticamente o dobro. Aí também no eleitoral, não sei, amortização da vida, tudo bem. Aí tem uma observação aqui. Construção do centro de capacitação. Esse eu não entendi. Aí ele poderá gastar até 5 milhões, ano que vem 5 milhões em 2019. Manutenção do Programa Nacional de Alimento Escolar, que a gente sabe, que é do governo federal, 1 milhão está previsão normal, mas tudo isso aqui é repasse federal, é recurso próprio, o prefeito não destina nada durante os 4 anos. Aquisição do transporte escolar do mesmo jeito, não, só no primeiro ano que o prefeito colocou aqui que não investirá com recursos próprios na aquisição do transporte escolar, mas a partir do segundo ano ele coloca 470 mil e no ano eleitoral 750 mil para o transporte escolar, fora a previsão de 300 mil anual da transferência dos convênios destinados para esse serviço. Construção e reforma de quadras, consta aqui uma média de 450 mil por ano, só que todos pelo MDE, que também é programa do governo federal. Recurso próprio, o prefeito não investirá nada durante os 4 anos. Aí aqui, escolas construídas e reformadas. Aí com os 40% do Fundeb, que a gente sabe que ele pode destinar esse recurso 60% com folha de pessoal e 40% é destinado para ele investir nas escolas. No primeiro ano o prefeito não investe um recurso próprio, segundo ano não investe um recurso próprio e no ano da eleição o prefeito tem 4 milhões de recurso próprio poderá ter para investir nas escolas do nosso município, mais uma vez no ano da eleição. Cota municipal de salário da educação, aqui está correto. Programa do transporte escolar, da mesma forma, só tem um convênio aqui federal, recurso próprio não tem área. Aí tem uma situação aqui que a gente, olha o que eu estou dizendo hoje, vocês que estão aqui nessa sessão, vocês que estão assistindo, que os professores deverão ter um aumento considerável no ano de sua eleição de 2020. E a previsão aqui no PPA, o pagamento ao magistério, ensino fundamental, o dinheiro do Fundeb, lógico, 15 milhões anuais, fizeram uma média de dinheiro federal que vem para o município, mas de recurso próprio, o prefeito não disponibilizará nada para o ano que vem, nada para 2019 e 3 milhões no ano eleitoral em 2020. Então você pode ficar aí atento que em 2020 os professores pela eleição deverão ter um aumento aí considerável. Manutenção do ensino fundamental, a mesma coisa, 7 milhões da média estimada pelo Fundeb, que é o repasse federal, de recurso próprio, ano que vem está zerado, 2019 zerado, em 2020, ano da eleição, o prefeito aqui estima 2 milhões, certo? Então vamos ter aumento também, propriamente, a não ser que ele não consiga aí cumprir, que a gente sabe que não é obrigatório, que tem no PPA, são projeções, mas está aqui, tem que ser falado, porque ele caminhou. Urbanização da roda está certo, recurso próprio, 2 milhões. Implantação do modelo de gestão para resultados. Aqui também eu entendi, o prefeito poderá gastar até 300 mil ano que vem, que também é um ano eleitoral, e nos outros anos zerado, não tem investimento. Modernização e reestruturação do planejamento, 200 mil por ano. Também não entendi essa reestruturação, o que significa. Revisão do plano diretor para o ano que vem, tem uma previsão aqui de 200 mil reais, ano eleitoral, nos outros anos tudo zerado, não vai ser preciso fazer essa revisão. Realização de eventos turísticos, correto, ele coloca 100 mil ano que vem, nos outros meses uma média de 300 mil. Então aqui está dentro. Implantação do Centro Gastronômico do Francês, 250 mil em 2018, 250 mil em 2019. Creio eu que ele consiga fazer curso para isso, mas se ele não conseguir nos 2 primeiros anos, no ano da eleição ele não poderá fazer, porque o recurso aqui está zerado. Realização do inventário turístico do município do Marechal Deodoro, 200 mil reais para o ano que vem. Não entendi aqui esse inventário turístico nos outros anos
não vem necessidade. Manutenção dos serviços de limpeza pública, praticamente ele manteve já a gestão passada, está dando uma média aqui de 5 milhões anual. Então, se você colocar a média, ele vai obrigar até com limpeza pública 460 mil reais aí, não, 500 mil por mês, mas aí está dentro agora que o Marechal seja esteja limpa, brilhante para os turistas e toda a cidade. Manutenção da Coordenadoria Geral de Comunicação, fora o repasse que tem da Secretaria de Comunicação, que ela poderá ter de 300 mil reais por ano, tem aqui a manutenção da Coordenadoria Geral de Comunicação com 150 mil por ano. Também não vejo a necessidade. Fora isso, a modernização da Secretaria de Comunicação. 200 mil ano que vem, 200 mil outro ano, os outros anos zerados. Realização de campanha publicitária, já citei, de marketing, e no ano da eleição duplica, passa para 3 milhões. Desenvolvimento econômico está correto. Elaboração de um plano de desenvolvimento econômico, ele tem 150 mil reais para fazer esse plano no ano que vem, nos outros anos zerados. Correto, aqui. Criação de parcerias públicos-privadas, está aqui 200 mil, eu já citei. Ano que vem, os outros anos está zerado, no final eleitoral também. Manutenção da prática esportiva, dessa vez a gente tem que elogiar, na época no PPA, não sei se tem o valor que tem aqui. O prefeito coloca aqui 300 mil por ano, Jorge. E a manutenção das atividades da Secretaria de Esporte, em média 1,5 milhão. Isso aí vai dar todo, mas a gente também sabe que isso aqui não vai dar o recurso, né? O recurso tem que ter, vai aprovar, mas vai dar para fazer um bom trabalho no esporte de Lourenço, o que ele está destinando aqui. Fora isso, já tem criação de escolinha de futebol e vôlei, 200 mil por ano, certo por de acordo. Pronto, então, para finalizar, como eu falei, se eu fosse fazer emendas, eu acho que eu ia fazer aqui mais de 50 emendas, então eu preferi mostrar aqui, apontar o meu pensamento, o que eu discordo, e assim, tudo não, e muita coisa aqui ele mandou de forma correta, não são todas, não estou aqui para ajudar ele, já disse, não sou contra o prefeito, mas estou cumprindo o meu papel de vereador, fiscalizador, como ele vinha cumprindo quando vereador nesta casa, mas discordo de tudo isso aqui que eu citei e vai totalmente de encontro o discurso dele quando vereador nesta casa. Então é por isso, senhor presidente, que eu vou votar contra esse PPA. Era só isso, muito obrigado e desculpa aí pela minha imagem. Está contigo com a palavra. Presidente, eu gostaria também de acompanhar aqui o voto do vereador dela, até porque a gente já tinha discutido todas essas coisas aí e também não concordo. Então eu voto também aqui está encontrado. Eu coloco em votação para a Comissão de Constituição e Justiça de justiça final ao projeto de número 40 maio de 2017. Eles construíram o plano plurianual para o período de 2021, nos termos do artigo 176, parágrafo 3 da Constituição Estadual e da outras providências. Aqueles que estão de acordo com o parecer permanecem como estão. Devem legislar o voto do vereador Marcelo trazem informações. O voto de votação vai ser da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de número 40 maio de 2017. Aqueles que estão de acordo permanecem como estão. E essa comissão desse PPA. Coloca a votação. É bom você, porque como está complicado, eu vou estar dele. Então, vamos ter votação mais cedo. Coloca a votação para a Comissão de Cultura e Social, vai do 40 maio de 2017. Aqueles que estão de acordo permanecem como estão. Eu coloco em votação para a Comissão de Obras e Serviços Públicos, ao projeto de 40 maio de 2017. Aqueles que estão de acordo permanecem como estão. Principalmente então, aprovar os pareceres. Coloque em votação o projeto de número 40 maio de 2017, que eles vão ser um plano plurianual para o período de 2021,
Nós temos o artigo 176 da Constituição E Federal, essa comissão, né, que aqueles que estejam de acordo com o projeto da não podemos estar estranhos só aí, abraçadas pela população, elas precisam ser acompanhadas, monitoradas. não é da E o que ele as considerações finais é essa questão das informações claras. Eu sei que agora no momento já vai explicação pessoais, mas peço aí uma abertura e na minha fala inicial, esqueci de fazer uma indicação ao secretário de Infraestrutura para solicitar a limpeza da praça Auxílio de Ciclone Santa Rita. Foi limpa, eu acho que a Santa Rita por toda a inauguração do posto. Que informações são essas? Que investimento é esse? Né? Quando a gente vê aí, abre os sites, né, principalmente o da própria prefeitura, né, a gente vê os eventos acontecendo, a gente vê todas os fogos, né? Como é que eu falo? Como é que a gente fala? Aqueles coloridos, pirotécnico, fogos pirotécnicos, né? Que encantam aqueles que ficam vidrados, né? Observando o dinheiro queimando, o dinheiro escorrendo pelo ralo, né? E as pessoas continuam iludidas e encantadas com as cores, com as luzes, né? Sem saber que pagam muito caro por isso, né? Por essa festa. E está aí o vereador Del colocando nos seus informes, né? E na sua preocupação enquanto vereador de não ter dado o seu voto para a aprovação desse PPA. PPA que é um plano, né, que é para os 4 anos de gestão e que ali dentro desse trabalho ele tem uma construção, né, de via dupla, onde tem as ações planejadas, o que querem alcançar, ligado ao que tem como dinheiro, ao que está sendo orçado. E esses milhões todos que foi falado pelo vereador, eles estão praticamente determinados a ser gastos com as publicidades, né? As informações. E essa preocupação, ela não deve ser somente do vereador, ela deve ser da população, porque ele está advertindo sobre o que possa acontecer, né, durante esses 4 anos, né, de gestão. Então ele fala no portal da transparência e na omissão das informações que todos nós acompanhamos, né? Acompanhamos de forma comum, acompanhamos de forma oficial, ou seja, junto ao Ministério Público, acompanhamos de forma curiosa, né? No dia a dia, através das redes sociais, as informações elas pipocam de todas as formas e o povo conhece, o povo sabe o que é que está acontecendo, o povo só não quer se envolver, né? E aí ele fala também nas modernização da controladoria, né? Uns investimentos altos, criação, o que me chamou a atenção é a criação de ferramentas, essa é para fechar, a criação de ferramenta de transparência. Seria um disco voador? O que é que a gente precisa em Marechal Deodoro para tornar transparente o que é visto por todos? Né? E aí, eu trazendo essa realidade para a nossa saúde, nós temos, né, desde 2013, implantado no município uma ouvidoria que não funciona. E para os que não sabem, a ouvidoria é uma dessas ferramentas de transparência. Se não a melhor, mas uma das melhores. Ouvidoria, né? Um ouvidor adequado, humanizado, para dar resposta a todos esses descasos que a gente assiste todos os dias nos nossos serviços públicos. E por que será que aqui ele tem uma preocupação de criar uma ferramenta que já existe, né? E foi falado milhões que eu não consigo nem lembrar quanto foi destinado para essa criação de ferramenta de transparência.
A ferramenta de transparência é a ouvidoria, é aquela caixinha, né, que se coloca nas unidades, né, sugestões, um conselho atuante com as portas abertas para acolher a demanda da população, e eu falo nas diversas secretarias, né, a educação, a saúde e a segurança, enfim, a própria administração, né, ela é quem tem essa responsabilidade. Porém, é preocupante. Eu não tinha conhecimento, quer dizer, se eu ouvi no momento em que eu estive, né, nessa sessão, passou despercebido. Por isso a importância desses registros, né? E esse registro foi feito por nós ou foi feito pela Câmara? Esse que apareceu aí? Pronto, então esse também foi feito por nós, né? Porque é preocupante a gente deixar de fazer. Inclusive tivemos até um desabor, né? Tivemos um momento onde fomos impossibilitados, inviabilizados de fazer o registro, né, de uma sessão, o que foi muito constrangedor e que fizemos questão de registrar, né, porque isso também faz parte do processo. Num país onde se vive de forma democrática, a gente não pode aceitar. A gente até pode passar por isso, mas aceitar jamais. A gente tem que trabalhar para mudar. Até porque as pessoas que estão lá estão para representar o povo. E dentro dessa representatividade está a forma de acolher, a forma de trazer as pessoas para assistir o evento, né, para que possa participar e contribuir. Não excluir, não fechar portas, como foi o que aconteceu. Mas o investimento na informação vai estar de vento em popa durante os 4 anos de gestão, pelo menos é o que está garantido no PPA, né, que foi aprovado, sabe lá Deus como, porque o povo sabe como é que ele foi aprovado. E nós temos ainda também, que foi citado, uma bela pedida, né, que isso está só no pedido mesmo, todas as gestões chegam lá e colocam no PPA, porém não é efetiva, né, a construção do quartel da guarda, né, nós precisamos não somente de um quartel, nós precisamos de muita coisa para organizar o nosso município. Não somente a guarda municipal, mas da SMTT também, que tem trazido uma dor de cabeça, né, para a população, não os profissionais, mas a gestão, né, desorganizada, que cria-se leis, mas não se tem estrutura, não se tem condições, não se tem meios para desenvolver. Nós temos uma condição de morar numa cidade histórica, né, onde temos várias limitações. Então, importante seria, por isso a importância de se expor ao diálogo e de construir de forma coletiva algo, né, com o povo. Ou seja, nós que moramos numa cidade cheia de limites, provavelmente identificaríamos essas situações no planejamento e seriam considerados na efetivação, para que a gente não queira fazer o impossível, e que é o que mais acontece. Você vai fazer alguma coisa e aí tem um órgão que interfere. Mas por que o órgão interfere? Porque o órgão não participou do planejamento, porque o órgão não optou, não deu o seu parecer no planejamento, para que aquele planejamento, quando tivesse concluído, ele pudesse ser trabalhado, né, de forma que não tivesse uma paralisação por conta da falta de alguém que participou. E isso é o que deixa a sociedade com as pernas quebradas, como elas estão, como nós estamos até agora, né? Então, o que foi planejado, né, o que está sendo e o que foi planejado está incluído no PPA, ele também foi orçado, então está garantido, nós temos o dinheiro. Agora, o fazer é que é. Né? Por isso a importância da participação dos nossos vereadores, né? Porque eles podem participar deliberando, né? Destinando, priorizando o que deve ser feito com esse investimento. Não é esperar que o gestor determine, né?
Mas geralmente é uma determinação do gestor, porque a maioria está com o gestor, e aí se torna a mesma coisa. Por isso devemos, quanto sociedade civil, participar mais. Eu lamento muito não poder estar todas as quartas-feiras, né, nessas reuniões, porque é isso que o povo deve fazer, é essa a nossa participação, apesar da gente não ter uma participação direta, mas uma participação vigilante, uma participação que a gente possa estar, os nossos representados se sintam apoiados, se sintam fortalecidos com a presença da população. Isso é muito importante, né? Eu lamento não poder ir porque tenho lá o meu trabalho, mas mesmo distante eu estou perto, mesmo distante eu estou lá presente, mesmo ausente eu estou lá presente, porque existe N formas da gente participar, e participação é querer. Quando a gente quer, a gente participa. Quando a gente quer, a gente faz o que a gente precisa, o que a gente pretende fazer. E aí nós temos, daqui a pouquinho nós vamos estar encerrando, né, o nosso diálogo de hoje. Essas foram as observações, né, da fala do nosso vereador, Del Cavalcante. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu, de repente, queira... Não. E aí nós vamos agora, né, finalizar, passando de um vereador para um ex-vereador. Um ex-vereador que tem se demonstrado insatisfeito, né, com a forma de como estão lidando com a sua pessoa, e em especial os seus familiares, né, que o mesmo atribui, né, a essa condição de revolta, né, pelo que está acontecendo. Segundo o mesmo, sua família está sendo atacada, e a gente sabe que quando nós passamos a fazer algo, nós é que somos, que devemos ser cobrados, não os nossos familiares. E o que está acontecendo com o nosso companheiro, né? Inclusive na segunda-feira ele teve uma participação aqui breve conosco, adiantou algumas coisas, e no dia seguinte ele esteve, né, com o nosso companheiro, nosso amigo Paulo Alencar, num diálogo também, onde ele oportunizou um desabafo maior, né, para que a nossa população de Marechal Deodoro ela possa ter conhecimento, né, de forma oficial ou não oficiosa, pelo próprio cidadão, que vai estar aqui repassando para todos o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos dar uma assistida, e daqui a pouco a gente volta para fazer as nossas observações. Amigos da Web Rádio Juventude, nós estamos hoje aqui para bater um papo com o ex-vereador Juscelino Vicente, e a gente vai trocar algumas ideias em função de algumas denúncias que houve aí pelas redes sociais, falando, né, tocando no assunto, em assuntos delicados, e se referindo ao próprio Juscelino e à família dele. Então agora nós vamos passar aqui ao Juscelino. O Juscelino vai começar a falar sobre o assunto. O que é que está acontecendo, Juscelino? Por que essas denúncias todas? O que é que se refere isso aí? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Paulo, infelizmente tem pessoas que não sabem, na verdade são aproveitadores, pessoas que só querem se beneficiar. Teve uma época, quando era vereador, que teve uma comissão, uma CEI, na Câmara de Vereadores, e eu era o presidente. Só que você, como vereador, como presidente, você entra com a comissão e desiste o que você quiser. Eu apenas dei entrada nesse processo, nessa comissão, para incentivar o Estado a mover. E eu não podia ir em frente, por quê? Porque eu não tenho condições suficientes de segurar a pancada sobre a denúncia que está sendo feita no Estado. Eu dei continuidade. Para a gente deixar assim, o público bem ciente, essa SEI ela se baseava em que? Era para investigar
Mas o que assunto? Qual era o... As denúncias já estavam no Estado rolando, já era do Sérgio Carlos, procurador. Eu apenas reativei, ajudei, entendeu? A incentivar que viesse à tona, porque estava parada. Quais assuntos? O que era que focava essa... É referente ao ex-prefeito. Cristiano Mateus? Sim, mas eu não podia provar nada. Quem tem que provar é a justiça. Eu apenas dei continuidade, ajudei, entendeu? Contribuí. Quando eu vi que o processo começou a andar, aí eu disse, eu vou parar. Eu fui desistir. Mas teve pessoas denunciosas, revoltadas, que não fazem nada pelo povo, que fez o quê? Quando eu desisti, são pessoas influentes, que têm dinheiro, que têm advogados. Aí fizeram uma ação, entraram com uma ação contra a minha pessoa no Ministério Público Federal, dizendo que eu tinha desistido em troca de favores do ex-prefeito. Mas eu desafio alguém, ou qualquer um, que diga que é verdade isso aí. E essa ação foi movida no Ministério Público Federal? Foi. Esse processo foi adiante, foi arquivado? Como é que foi isso aí? Como é que ficou isso aí? Sobre a denúncia sobre a minha pessoa? Sim. Não, tá caminhando. Eu dei entrada para um advogado para me defender, mas o processo está caminhando, em segredo de justiça. Mas agora está vindo à tona. E tem mais. Teve sites aí que botou e saiu até meu nome. Aí eu não gostei da minha família, porque não tem nada a ver. A minha família, pelo contrário, não é político, não são pessoas que vivem no meio político, não depende de ninguém político, apenas são pessoas trabalhadoras que vivem do seu trabalho, e esses que denunciou teria pelo menos um pouco de consciência. Em vez de denunciar meus parentes, tá o nome dos meus parentes, por que não botou só o meu? Mas quando você sabe usar o seu direito de cidadão, você faz que a justiça funcione. Por quê? Tem muitos que têm a linguagem correta, tem uma linguagem em português melhor do que o meu, mas realmente esse português desse pessoal é para roubar, aprenderam a roubar. Esse é o problema do Brasil. Mas quando tem prova suficiente, com certeza, com uma pessoa que diz que é verdade, com tudo certinho, não tem justiça que diga que está errado, não. Porque eu estou certo. Como falei, eu desafio um promotor, um juiz, um delegado federal que diga que eu roubei alguma coisa, que prova que eu roubei. Pelo contrário, eu fiz muitas denúncias. Denunciei muita gente, que até teve um ponto que teve uma promotora do município, chegou e saiu, você denuncia todo mundo. Por quê? Você não denuncia outro órgão? Aí eu fui promotora, não se preocupe não. Eu entrei com liminar contra o pessoal. E depois de 6 anos, que veio a resposta do juiz perguntando se eu queria continuar com a liminar, com o processo. Isso não pode ser verdade, porque como é que pode? Depois de 6 anos, vim perguntar se pode. Liminar é uma coisa de imediato. Uma coisa imediata, não é para você esperar 6 anos. Depois de 6 anos, perguntando se eu queria continuar. Aí eu disse que não. Por que não? Porque não adiantava. Depois de 6 anos, eu continuar com o processo contra a OB, mas agora, quando vieram mexer com a minha família, aí agora, amigo, se prepare, porque vai com tudo. Porque eu vou denunciar com prova. E eu tenho prova, todo mundo sabe disso que eu tenho prova. Bom, Juscelino, eu acho que acredito, você teria mais alguma coisa além desses assuntos que a gente tocou aqui agora, que você gostaria de se externar, ou até desabafar, entendeu? Já que a denúncia mesmo será feita em janeiro. A denúncia oficial, então aí sim, que toda a população deodorense vai tomar conhecimento de todos esses fatos que você teria para tornar público e levar ao Ministério Público também. Mas, fora isso, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer hoje? Tenho. O Marechal hoje está vivendo um momento turbulento na política. Por que eu digo turbulento? Porque todos o Marechal Deodoro, todos os deodorenses sabem que uma cidade dessa rica, que tem muito recurso,
que tem muita condição de ajudar a população nos bairros. Falta mais de quem desempenho, entendeu? Do serviço público para fazer que a Marechal venha brilhar nos olhos do diodorense, que venha esse povo se sentir bem. Isso, através do dia a dia, pode ser que venha acontecer, mas no momento está faltando. Mas tudo no início é assim mesmo. Mas o que eu tenho a dizer hoje, eu vim aqui hoje para dizer realmente que é sobre a denúncia que fizeram contra a minha família. E essa denúncia vai ter troco, porque denunciaram sem prova. E eu vou denunciar com prova, dizendo o nome de A, de B, de C, quem é o culpado. E eu vou desafiar a Polícia Federal, o promotor, o juiz, dizer que eu estou mentindo. Que tudo que eu vou falar e mostrar é verdadeiro. E não é mentira não. Desafio na frente de qualquer um. E eu vou pedir até a imprensa local, quando for entregar esse documento, tenha presente. Porque será muito importante. Porque é marcar presença para ver que estou entregando. E isso sim, vai ser importante porque está registrado. Vai ser protocolado e todos vão ver o que realmente acontece no município. Isso sim, com quem dever, que se prepara. Quem não deve, que se tranquilo. Quem não deve, não vai falar nada, está tranquilo. Entendeu? Aí, esses estão com medo. Mas quem não deve, tranquilo. Não tem a temer. Porque não vou denunciar quem não deve, como fizeram com a minha família. Botaram o nome da minha família sem dever. Isso é completamente errado. Não pode ninguém denunciar a pessoa se não tem nada a ver. Isso é completamente errado, Paulo. Por isso que eu digo. Eu vou fazer uma denúncia com prova. E vou denunciar quem deve. E não botar parente de quem não deve. Então, a gente quando fala uma coisa que é concreta. E não fazer querendo crescer na política nas contas dos outros. Tem que fazer uma coisa correta. Então, se prepare. Quem fez errado, quem está devendo, vai ter a sua hora. E não é eu que vou preso, não. E até pode ser que eu vá preso porque fizeram denúncia contra a minha pessoa. Mas, se isso acontecer, muita gente vai antes de mim. Porque quem deve mais não é eu, não. E para poder ir preso tem que ter prova. Pois bem. Tá bom, Juscelino, acho que o nosso tempo assim, já está passando um pouco do nosso limite. Mas só para poder a gente fechar, eu gostaria só de fazer uma pergunta a você, para você me responder de uma maneira bem rápida, assim. Como é que você está vendo a gestão do nosso prefeito Paulo de Filho? A gestão do prefeito Cacau, no início, como eu falei ontem à noite no Web Rádio, que no início de 2017 até o final do ano, está sendo melhor do que o início do Cristiano de 2009. Melhor. Agora, esses últimos 3 anos, não posso dizer que vai ser melhor. Por quê? Porque queira que não queira, através de denúncia que teve contra esse prefeito, 2010 a 2012, os 3 últimos anos do prefeito, foi realizado muitas coisas em Marechal, que ninguém é sério. Aconteceu. Só que o Cacau também tem tudo para fazer isso. Agora não depende de mim, nem de você, Paulo, nem da comunidade. Depende dele, se quiser fazer. Se ele quiser fazer. Agora, ninguém sabe se vai ter continuidade do trabalho, né? Aí não depende de mim também. Isso aí depende do andamento das coisas, né? Em breve, né? Pois bem. Bom, então, eu só queria agradecer a você e deixar aí à sua disposição as suas últimas palavras, nesse bate-papo, né? Logicamente, você vai ter muita coisa ainda para falar pela frente. Mas nesse bate-papo, aí quais seriam as últimas palavras para que a gente possa finalizar essa nossa conversa? Eu quero agradecer, Paulo, a você, a Valmir, do Espaço Web Rádio, e desejar a todos os diodorenses Feliz Natal, um feliz ano novo, que venha começar 2018 com melhorias no município, que as famílias se sintam bem-estar, que venha acontecer, que continue na política. Agora, quem anda roubando, desviando dinheiro público, fazendo coisa errada, esse sim, que deve ficar fora da política e preso. Porque quem rouba fica preso, não é verdade? Perfeitamente. Muito obrigado, Paulo, é você da Rádio, e
Deus abençoe a todos. Nós aqui agradecemos também, José Nilson, e dizer que as portas do Web Rádio vão continuar sempre abertas para você e para quem quiser. Quer dizer, nós hoje, nosso site, ele está fazendo um papel importantíssimo. As pessoas estão denunciando, as pessoas estão fazendo suas críticas, seus comentários, sugestões, e isso é muito bom, porque assim a prefeitura está realizando uma série de coisas a partir das nossas denúncias, a partir dos nossos comentários, quer dizer, dos nossos, que eu falo, da população deodorense de maneira geral. Portanto, continue utilizando a Web Rádio, que nós estamos fazendo o nosso papel para ajudar, inclusive, ao prefeito Cacau poder fazer um bom trabalho. Muito obrigado. Bem, está aí, né, o registro, né, do nosso ex-vereador Juscelino Vicente, repassando para a população um pouco, né, do que pode ser 2018, né, caso algo aconteça, né, e que de repente possa voltar atrás, mas o mesmo utilizou esse espaço para trazer essa expectativa para a população, né? Está realmente magoado com o que aconteceu, realmente não é brincadeira, né, se ter sua família atacada, né? E vamos acompanhar aí os próximos capítulos. E dizendo para os nossos ouvintes que é como o Paulo colocou, né? Nós temos aqui um trabalho onde está recebendo, né, o apoio diário, né, da população. Estamos crescendo aos poucos, como deve ser, e esse espaço é para que todos possam se utilizar, fazer sua crítica, sua recomendação, seu elogio, né? Enfim, utilizar esse espaço. E esses documentários, né, esses registros que a gente tem levado ao conhecimento da população, ele tem um valor muito grande para o nosso trabalho, assim como para a população, né, que precisa participar mais desse processo. E antes de finalizar o nosso momento aqui, eu gostaria de mandar um abraço para os nossos amigos, né, que nos acompanham. Temos aqui o Jacaré Silvano, né, que tem, mesmo lá de Minas Gerais, tem nos acompanhado. Obrigado, um abraço, Jacaré. É o Silvano. O Sena Produções, né, que tem também aqui nos dado um apoio. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem a Maria Silva, né? Enfim, a todos que nos acompanham, a todos que estão aí conosco, um abraço. Quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de mais um momento poder discutir, poder trazer informações, poder participar de um fortalecimento do social na comunidade de Marechal Deodoro. E agradecer a cada um de vocês e dizer que, se Deus assim permitir, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Um abraço a cada um de vocês e até lá, se Deus assim nos permitir. A Rádio Web Juventude acaba de apresentar o programa Marechal em Foco. Aqui você tem voz e vez.